nós vamos aqui dar continuidade nesse assunto através de uma entrevista, porque o assassinato de um policial militar reacende, então, discussões sobre o projeto parado desde outubro. Políticos divergem sobre propostas que visam abolir benefício temporário a detentos. Portanto, o Senado aí federal retoma essas discussões sobre a extinção na chamada saidinha de presos, movido aí pelo recente assassinato do sargento Roger Dias da Cunha e também com as eleições municipais de 2024. Por isso, nós vamos bater um papo aqui com um especialista muito importante, conceituado, e que com certeza vai poder esclarecer aqui para a gente, para você aí em casa, sobre esse tema, porque existem várias opiniões, tem a oposição, enfim, envolve a política, envolve justiça, envolve famílias que têm presos lá, envolve pessoas que foram assassinadas devido a uma pessoa que está lá presa no momento e que clama por justiça. Enfim, é tanta coisa envolvida, mas que acaba deixando aí o cenário político e a pressão popular, acabam impulsionando aí o Senado a reavaliar este benefício temporário dos detentos. Então, por isso que a gente vai realmente abordar esse tema, que é fundamental, a gente não pode deixar de lado, fingir que nada está acontecendo, porque está, e então a gente vai realmente debater esse assunto, poder realmente esclarecer, porque nós vamos então conversar com o promotor de justiça, que é o nosso convidado de hoje, ele que vai poder ter esse embasamento com muito mais credibilidade, com muito mais segurança, e vai poder falar com a gente então. Então, vamos falar neste momento com o nosso convidado Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça e também professor de Direito. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, um prazer estar aqui. Vamos tentar esclarecer algumas coisas sobre esse tema tão importante. Com certeza. O senhor conseguiu ouvir, assistir a nossa matéria que passou no início? Sim, assisti. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse, de modo geral, o que o senhor diria para os nossos telespectadores em relação à reativação dessa discussão, no Senado sobre a saidinha temporária? Olha, desde 1984, o Brasil tem uma lei de execução, que é a lei que trata do cumprimento das penas, uma lei de execução penal que você pode dizer com tranquilidade que é uma das mais frouxas do mundo. Ela concede a criminosos, e inclusive criminosos de alta periculosidade, como esse marginal que matou o policial em Minas Gerais, os mais diversos tipos de benefício. Então você vê uma moça que mata o pai e a mãe, tendo a permissão de ter uma saída temporária no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Você tem um casal que mata uma criança, em São Paulo, a Isabela Nardoni, o pai e a madrasta, também tem permissão para essa saída temporária e para progressão para regime semiaberto e depois para regime aberto. Então, é uma série de benefícios que são absolutamente inacreditáveis se você tentar explicá-los, por exemplo, para um americano. Como é que um sujeito que matou uma criança pode não cumprir a pena inteira em regime fechado? Como é que ele pode, depois de um sexto ou um quarto ou uma fração da pena, ir para o regime semiaberto? O regime semiaberto, para quem está nos assistindo e não é da área, o sujeito fica na rua durante o dia, em tese trabalhando, mas não tem controle nenhum, e de noite ele volta, quando volta, para a penitenciária para dormir. E esse benefício da saída temporária é uma permissão que a lei dá para que, durante 30 dias por ano, dividido em 5 períodos de 7 dias,
ele saia e não precisa sequer voltar à noite, né? Ele saia e vai fazer o que quiser, né? Porque também não tem controle nenhum. Então, a nossa lei é uma lei que tem contribuído de forma decisiva para o aumento da criminalidade, né? Eu, na minha atuação como criminal, já há mais de 30 anos, agora eu estou em segunda instância, sou procurador de justiça, mas atuei como promotor de justiça por mais de 20 anos, e atuei particularmente com homicídios. E, assim, era uma coisa recorrente. Quer dizer, o sujeito que eu estava processando por homicídio era um sujeito que já estava cumprindo pena, por exemplo, para o roubo à mão armada, em determinado momento foi para a rua, seja no semiaberto, seja na saída temporária, fugiu, e aí passou do roubo para o homicídio, do roubo para o estupro, e assim por diante, né? Então, é um fenômeno absolutamente comum, né, você verificar que presos, né, beneficiados por essas regras absurdas, né, se aproveitem da liberdade para cometer novos crimes. Você sabe que hoje é muito difícil você ter nas penitenciárias brasileiras aquelas fugas cinematográficas, né? O sujeito faz um túnel. Ninguém mais faz isso. Não precisa, é só esperar a saidinha. Espera a saída temporária, ele sai tranquilamente pela... Muitas vezes não retorna e vai cometer novos delitos. Verdade, o senhor disse aí uma coisa bem real e é o que acontece. Aqui na nossa região, nós demos essa notícia, inclusive, foi logo após aí o Ano Novo, que no dia 3 tinha que ter o retorno dos presos, né, aqui da nossa região também, das casas de detenção, e a gente sabe que muitos deles não retornaram, alguns sim, mas assim, uma boa parte da casa de detenção de Campinas, que é próxima aqui, e também é de Hortolândia, não tiveram o retorno. Então, a gente sabe que é uma forma de poder escapar, né? Já que não precisa mais de túnel, não precisa mais de fazer nenhuma artimanha para poder fugir, né, da detenção. Basta realmente esperar a saidinha. Agora, como que o senhor avalia, né, sobre essa questão da extinção do projeto, da saidinha, de estar parado desde outubro, né, no Senado? Como que o senhor avalia uma situação tão importante, né, para a segurança pública? Como que o senhor avalia isso? Veja só, com todo respeito que o presidente do Senado merece, nessa entrevista que ele concedeu e que vocês acabaram de exibir, você encontra assim, uma série de equívocos, né? Primeiro, dizer que não há inércia, é claro que há inércia, né? Você disse com razão que esse projeto foi aprovado na Câmara em outubro, né, do ano passado. Mas esse tema vinha sendo discutido no Congresso há 10 anos. Como é que se pode levar uma década discutindo isso, né? Então, depois de aprovado pela Câmara, ele tinha que ter prioridade absoluta no Senado, né? Não tinha que esperar outubro, novembro, dezembro, aí agora vamos ter que esperar o recesso. Isso tinha que ser pautado com toda a rapidez, né? E a outra ideia equivocada, e eu gosto de chamar a atenção para as ideias equivocadas sobre segurança pública, porque as leis nascem de ideias, né? As leis não nascem do nada, elas não caem do céu. Alguém teve uma ideia e resolveu transformar aquela ideia em lei, né? E um exemplo de ideia equivocada é uma frase que eu até anotei aqui, que vocês exibiram aí nessa entrevista do senador Rodrigo Pacheco. Ele disse que a gente precisa fazer reformas, mudanças na lei de execução penal, né, na questão do cumprimento da pena, porém precisamos sempre acreditar que essas pessoas que recebem penas possam sempre ser recuperadas. Não podem não, senador. Isso é um equívoco. Não é todo criminoso que é recuperável, não. Existem delinquentes, existem marginais, homicidas, sequestradores, estupradores, que são irrecuperáveis. Essa é uma ideia errada. A ideia de que todos podem ser recuperados é uma ideia errada. E a ideia da saída temporária é mais errada ainda, porque acha que a maneira de recuperar o sujeito é colocando o sujeito solto, de novo na sociedade. Esse cidadão que matou o policial, ele tinha 18 anotações.
ele praticou 18 crimes. Onde é que ele estava quando ele praticou 18 crimes? Ele estava preso? Não. Ele estava numa ilha deserta? Ele estava no deserto do Saara? Ele estava no Himalaia? Num lugar ermo? Não, ele estava convivendo com outras pessoas, no meio da sociedade. Tá? Então, quando você cala de novo no meio da sociedade, ele vai voltar a fazer o que sempre fez. Tá? Vai voltar a cometer crime. Já era a segunda vez. Essa é a segunda vez que ele é solto e comete crime. Tá? E isso não impediu que ele fosse solto uma segunda vez. E anotem aí, ele agora está preso porque matou o policial. Daqui a um tempo, ele vai ser solto novamente com o regime semiaberto. Ele não vai cumprir a pena inteira. Ele vai para a rua outra vez. Né? Então, esse tipo de legislação equivocada nasce de ideias equivocadas como essa que o senador apresentou, de que todo bandido, todo marginal, todo criminoso tem recuperação. Não tem. Né? É por isso que em tantos outros países existe prisão perpétua, em alguns existe pena de morte, e em outros o sujeito que é condenado a 40 anos cumpre 40 anos em regime fechado. Pegando o gancho no que o senhor falou aí, a minha pergunta agora, porque a gente está falando exatamente isso, depois do assassinato do sargento Dias da Cunha, que provocou essas mudanças na postura aí dos parlamentares, né, em relação a tudo isso que o senhor está explicando. Por que sempre acontece isso? É depois que tem que acontecer um assassinato, né, que tem que acontecer um homicídio, um feminicídio, que daí vai se discutir, aí vai ter a ideia de pensar, de ter uma lei ou mudar a lei. Por que é desta forma e já não pensa antes, né, de tudo isso para que não aconteça? É porque o debate sobre segurança pública está contaminado pela ideologia, né? E ideologia é isso, né? Você quer adaptar a realidade ao seu pensamento. Você não quer adaptar o pensamento à realidade. Você quer adaptar a realidade ao seu pensamento. Então, por mais que você veja que um indivíduo com 18 crimes é colocado em liberdade e comete o 19º crime, né? Você continua dizendo que a gente não pode nunca deixar de acreditar que ele vai se recuperar. E para ele se recuperar é importante que ele seja solto em um determinado momento da pena, que possa ir para o regime semiaberto, que possa ir para o regime aberto, quando não é nada disso. A finalidade principal da pena privativa de liberdade não é ressocializar, não é recuperar, porque nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de uma máquina com defeito de fabricação que você bota numa oficina e conserta o defeito. Nós estamos falando de um ser humano que tem livre-arbítrio e que em determinado momento decidiu matar, decidiu assaltar, decidiu estuprar. A única possibilidade dele se reabilitar é que ele decida. Isso é uma decisão individual. Não é o sistema carcerário, não é o diretor da cadeia, não é o juiz da execução. É o criminoso que tem que, na sua cabeça, decidir. Puxa vida, eu errei, eu estou arrependido, e eu resolvi que agora eu não vou mais cometer crimes. Se ele não tomar essa decisão, você pode dar curso profissionalizante dentro da cadeia, você pode dar saída temporária, você pode dar regime semiaberto, não vai adiantar nada a não ser colocar na rua um criminoso que não se arrependeu do que fez e que, portanto, não vai hesitar em fazer isso novamente. Nós precisamos enxergar essa realidade. Infelizmente, repito, o debate de segurança pública foi sequestrado pela ideologia. Né? Olha como é que foi a votação na Câmara dos Deputados do projeto, que você mencionou agora em outubro, né? Foi aprovado na Câmara o projeto que acaba com a saída temporária. Mais de 300 votos, 310, 320, não estou lembrando agora exatamente o número, mas foram mais de 300 votos a favor de todos os partidos, com exceção de 91 votos contra do PT, PSOL, PCdoB, PSB e, se não me engano, PDT também. Tá? Então, exatamente os partidos de um determinado espectro ideológico, que é aquele que enxerga o criminoso como vítima da sociedade opressora, da sociedade capitalista, etc, etc. Toda essa visão, completamente distorcida, ultrapassada, da criminalidade, e que diz a culpa, em última análise, não é dele, então não é justo que ele receba uma punição efetiva. Então, toda vez que você quer
mudar a lei para ter uma punição mais dura, né, você se depara com isso. Eu quero, se eu puder ainda, eu quero lembrar aos telespectadores que já houve uma época no Brasil, de 1990 a 2005, 2006, em que um sujeito como esse camarada, que matou o policial lá em Minas Gerais, não teria direito à saída temporária. Nós tínhamos uma lei que dizia que os condenados por crimes hediondos, e crime hediondo é o homicídio qualificado, é o roubo com morte, né, que a gente chama de latrocínio, é o que é equiparado a crime hediondo, é o estupro e alguns outros. Quem fosse condenado por esse crime cumpriria a pena integralmente em regime fechado. Não ia ter o que a gente chama de progressão de regime, não ia passar para o regime semiaberto. A saída temporária só existe no regime semiaberto. No regime fechado ela não existe. Então ele não ia ter saída temporária, ele ia cumprir a pena toda dentro da cadeia, que é o que acontece na maior parte dos países do mundo. Mas essa lei foi declarada inconstitucional depois de ser aplicada por mais de 15 anos pelo Supremo. O Supremo jamais reconheceu a sua inconstitucionalidade. Aí mudou a composição do Supremo Tribunal Federal a partir do primeiro governo do PT e por 6-5 o Supremo declarou que era inconstitucional proibir, no processo de um camarada que tinha sido condenado por estuprar 3 meninos, 2 de 8 anos e 1 de 7 anos, ele tinha sido condenado, ia cumprir a pena inteira em regime fechado. Ele cumpriu 1/6 da pena, foi ao Supremo com um habeas corpus e disse: eu quero ser solto, eu quero ir para o regime semiaberto. A lei não deixa, mas a lei é inconstitucional. Por 6-5, o Supremo acabou com a lei e aí permitiu que todo mundo saísse. Pois é, muito bem explicado, muito bem argumentado aqui, então, pelo nosso convidado de hoje, que é promotor da Justiça, que é o doutor Marcelo, que está falando com a gente aqui. Para a gente fechar, senão a gente vai ficar aqui bastante tempo conversando, né, doutor? É um assunto que precisa ter espaço, mas como a gente tem um limite de tempo, a gente está quase indo para o final do jornal, a gente fechar aqui, como o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, sugere equilibrar aí as discussões sobre a saidinha e melhorar aí o sistema de análise das liberações de presos. Como o senhor avalia isso? Ele está equivocado, não tem que equilibrar nada, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Um criminoso condenado por crimes graves, crimes praticados com violência, com grave ameaça, eu não estou falando de batedor de carteira, não estou falando de ladrão de galinha, estou falando de gente que mata um policial com 2 tiros na cabeça, por exemplo. Não tem que ter direito a absolutamente nada, a não ser aqueles direitos fundamentais, próprios do cumprimento de pena. Ele tem que ter condições carcerárias decentes, alimentação decente. Quanto a isso, eu não discuto. O nosso sistema carcerário tem que melhorar muito. Mas sair depois de 1/6 da pena, depois de 1/4 da pena, ir para a rua sem vigilância, sem monitoramento, não, isso não é possível. Ele pode ter direito a um livramento condicional lá na frente, depois de cumprir 60%, 70% da pena, que é o que acontece na maioria dos países. Mas essas saídas temporárias, esses regimes semiabertos, isso tem que acabar. Não tem que equilibrar nada, porque o desequilíbrio já é enorme contra nós. O desequilíbrio é contra a sociedade. Vocês aí no estado de São Paulo, vocês têm esse relatório da Secretaria de Segurança, o número de criminosos liberados nas saídas temporárias e que não voltaram, e quantos deles não cometeram crimes. Basta um para acabar com a vida de um pai, de um soldado, de um cidadão, de um trabalhador. Então não tem que equilibrar nada, tem que simplesmente fechar essa porta. É preciso que a cadeia no Brasil não pode ter mais porta giratória, que é o que ela tem hoje. Entra hoje, daqui a pouquinho já está saindo de novo, e aí o mesmo sujeito é preso 10, 11, 12, 18 vezes. Se você contar isso para um americano, ele não vai acreditar. Como assim, 18 vezes? Ele já tinha 18 anotações? E ainda teve direito a uma saída temporária? Não é possível. Alguma coisa está errada.
certeza. Bom, muito obrigada. Eu queria, assim, agradecer imensamente, porque foi muito rica essa conversa, essa entrevista com o Procurador da Justiça do Rio de Janeiro e professor de Direito também da Universidade do Rio de Janeiro e coautor, olha só, gente, do inquérito do fim do mundo e também Sereis como Deuses, o STF e a supervisão da Justiça. Então, assim, com muito agradecimento aqui que a nossa equipe, né, da Rede Todo Dia agradece a sua entrevista, viu, promotor, porque é um assunto que merece realmente um espaço para esclarecer aqui a todos os telespectadores. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Muito bem, gente. Olha, é um assunto que mereceria até, né, a gente ficar aqui horas conversando, mas a gente tem uma limitação de tempo, mas a gente vai trazer todas essas informações. Você pode depois assistir novamente essa entrevista lá no canal do YouTube, né? E a gente vai estar repercutindo isso também no nosso portal tododia.com.br.